Olá pessoal, a paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem. Estamos aqui no novo canal Avante 1, outro foi cancelado infelizmente. Este é o mundo, né, das ilusões, das fábulas, do engano, né? No mundo há injustiça, nós temos que buscar a justiça de Deus, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Vamos ver o que anda acontecendo aí lá fora, nos Estados Unidos, né? Então, exclusivo, negociador-chefe presidente Trump fala sobre o cessar-fogo entre Tailândia e Camboja. Então lá tá vendo entreveiro, tá vendo guerra lá também. Mas os focos deles, da mídia corporativa, é mais na Ucrânia, Rússia, né? Israel e Israel-Hamas, o foco é esse, né? Após o acordo comercial com a Europa, milhões de pessoas serão salvas. Segundo a informação fala, Trump está no seu mandato, tá tendo êxito, né? Mas é aquela falsa paz, né? Não é aquela paz verdadeira, né? É uma falsa paz. Biden, Escócia, presidente Trump disse a Breitbart News ao cessar fogo incondicional que negociou entre a Tailândia e a Camboja enquanto estavam a Escócia a salvar milhões de vidas nos dois países do Sudeste Asiático. Esse acordo, é claro, veio logo após um grande acordo com o presidente acumulou aqui na Escócia durante a curta viagem da terra natal de sua mãe à noite de domingo. Após cerca de uma hora de negociações de Trump, presidente da Comissão da Europa, Ursula von der Leyen, anunciaram um grande acordo comercial com os Estados Unidos e a União Europeia, aqui no tarifaço no Brasil de 50%. Então, Trump conversou com Breitbart News quase uma hora em seu majestoso resort Golf na beira-mar, Thornbury, aqui na manhã da segunda-feira. Pouco antes da chegada do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, para uma conversa bilateral. Disponibilidade para a imprensa. Mais tarde, Trump partiu para Aberdeen e outras costa da Escócia, onde o presidente está inaugurando um novo campo de golfe, aliás, que leva o seu nome de sua mãe escocesa, Mary. É um ótimo campo, disse Trump sobre o novo campo de Aberdeen, nome de sua mãe. Temos um grande projeto lá, temos que termos dois e eu não construísse, perdíamos o saneamento. É preciso construir até uma determinada data. Essa data estava aproximada, então disse que tínhamos que conversar. Meu filho fez um ótimo trabalho, realmente. Tá em negociações lá, de acordo, tá dando certo nos acordos comerciais de Trump, né? Vai ser especial, vai ser o melhor do mundo. Já temos um campo classificado com 5 melhores, agora temos outros que pode ser melhor. Então vamos divertir muito e também vamos reunir com o primeiro-ministro e temos algumas coisas boas e positivas. Momentos antes que o presidente se reunir com Breitbart News, ele conseguiu destravar um cessar-fogo incondicional entre a Tailândia e a Camboja. Pressionar ambas as nações usando o poder econômico dos Estados Unidos, acordo comerciais iminente em ambas as nações como alavanca. Trump a reunir com Breitbart News. Ele estava muito feliz com o fim da guerra entre Camboja e Tailândia. Então ele conseguiu um feito aí entre uma paz, um acordo, né, entre a Camboja e Tailândia. Só que isso não é o anticristo, né? Esse não é o Eníquio. Né? O Trump não é o Eníquio. O que pode ser o genro dele, né? Supostamente. O Jared Kushner, pode ser lá o governo mundial, o anticristo. Pode ser, né? Não vamos afirmar que ainda ele não se manifestou, mas está quase lá para aproximar. Porque nós estamos vendo as apostasias, né? Já está acontecendo no mundo. Então Trump está com a média de um acordo de paz cessar-fogo por mês, segundo o mandato. Trump aí veio para ajudar o adversário, né, o Eníquio, mas vai se manifestar aí o anticristo.
O presidente Donald Trump negociou uma média de acordo de paz, cessar-fogo por mês, até agora sua presidência após o acordo de cessar-fogo na segunda entre Tailândia e Camboja. Trump, cujo segundo mandato atingiu recentemente um marco de 6 meses, elogiando o resultado impressionante, posicionando sua agenda de política extrema, a paz, por meio de uma força durante a reunião bilateral pelo primeiro-ministro britânico, Keir. Na Escócia, logo após a Tailândia e o Camboja anunciaram um acordo. As seis representantes se reúnem com o primeiro-ministro do Reino Unido. O anúncio de acordo ocorreu após Trump forçar ambos os países a se reunirem à mesa de negociações no sábado, deixando claro que os líderes de cada país que não fecharam um acordo comercial, que nenhum deles, se os conflitos persistissem, ambos enfrentariam tarifas que entrarão em vigor na sexta-feira. A hostilidade eclodiram entre Tailândia e Camboja na semana passada para acusar outro de violar a soberania de suas fronteiras, pois os países têm tensões fronteiriças há quase 120 anos. Resultado da disputa da Tailândia, os mapas fronteira elaborados enquanto Camboja ainda é uma colônia francesa. Conflitos deslocaram mais de 150 pessoas na última semana. Agora seriam 6 que paramos. Parei 6 guerras nos últimos tempos. Agora, na média, uma guerra por mês. Disse ele. Trump negociou uma série de cessar-fogo de acordo de paz desde que voltou ao poder, sendo mais prominente de acordo entre Israel e Irã após a guerra 12 dias entre os dois países. Essa guerra culminou depois que Trump aprovou o ataque devastador entre as instalações nucleares iranianas. As partes concordaram um cessar-fogo em 23 de junho, que entrou em 24 de junho, de acordo com importante mediado por Trump, o seu governo, a República Democrática do Congo e a República Ruanda, países chegaram a um acordo de paz no final de junho para encerrar um conflito de 30 anos entre si. Então tá aí, tem outro conflito aqui, segundo a matéria fala, né, do Congo, da República Ruanda, chegaram a um acordo de finais no final de junho aí, então Trump está de vento a polpa. Depois que os ministros de Relações Exteriores, ambos os países assinaram um acordo supervisionado pelo secretário de Estado Marco Rubio, no ministro de Relações Exteriores, Wanda Oliver, disse exclusivamente a Breitbart News que Trump merece um prêmio Nobel da Paz por encerrar o conflito. Qualquer pessoa, incluindo o presidente Trump, que contribuiu significativo para o fim dos conflitos, merece o prêmio Nobel, com certeza. Mas isso é uma falsa paz, não é a verdadeira paz. Né? Quem dá a verdadeira paz é o Senhor Jesus. Isso é uma falsa. Enquanto o grande cessar-fogo mediado por Trump entre a Índia e o Paquistão, depois que o conflito entre os países em maio transformou em ataques em bases militares de um outro. Após uma longa noite de negociações mediante os Estados Unidos, tenho o prazer de anunciar que a Índia e o Paquistão concordaram em cessar-fogo totalmente imediato, escreveu Trump. Parabéns, ambos os países uniram bom senso, grande inteligência, obrigado, atenção, acrescentou o presidente. O cessar-fogo manteve, apesar de acusações mútuas de violação em estágios iniciais, informou a AFP, que é uma mídia corporativa, né, internacional. Esse cessar-fogo também desencadeou pela esse acordo. Trump anunciou cessar-fogo, concordaram navios americanos, vai falando ali. Mais abaixo, outro caso é do Egito e Etiópia, em sua disputa por uma enorme barragem que está afetando o magnífico Rio Nilo. Há paz, pelo menos por enquanto, graças à minha intervenção, assim permanecerá, escreveu Trump. A publicação em 15 de junho, na semana passada. Então Trump está aí, todo empenhado em acordos mais comerciais, né? Então vamos lá para Gaza, né? Assista, morador de Gaza saqueia caminhões de ajuda humanitária das Nações Unidas. A pessoa passando necessidade, está tendo um entreveiro, guerra, teve. E arrasa a cidade lá, né, de Gaza, as pessoas com fome, né? Aliás, eliminam as pessoas também. Segundo Benjamin Netanyahu, diz que é para libertar os reféns, né? Mas só que certas pessoas, né? A população é atingida por mísseis, né? Um vídeo foi divulgado na segunda, mostrando moradores de Gaza saqueando caminhão de ajuda fornecido pelas Nações Unidas, outra agência humanitária, um contraste nos caminhões da Fundação Humanitária da Gaza, que tem a segurança. Você vê, né, na hora do... A pessoa tá com fome, né, necessita de alimentos, né, não tem lá no país, a coisa é feia, né?
a guerra arrasa com o país e as pessoas precisam de alimento, né, de água. Então ficou claro que os saqueadores eram membros do Hamas, gangues armados civis como muitas de baixas descendentes das forças de defesa de Israel. De Gaza ocorreram as circunstâncias que os terroristas trajaram roupas civis, colocaram bombas perto dos efetivos da FDI em seus veículos. Por isso, recentemente, os soldados dispararam um tiro de advertência quando os civis aproximaram de suas posições, ocasionando isso uma baixa palestina, embora não os números exagerados, alegando que o Hamas, que também foram falsamente atribuídos pela mídia de Fundação Humanitária de Gaza. Então, aí as pessoas passando necessidade, né? O país é arrasado por guerras. A população de Gaza precisa desesperadamente de mais alimentos, mais organizações das Nações Unidas, tem centenas de caminhões de ajuda humanitária sendo desperdiçado. Agora um novo vídeo destaca a falha do mecanismo de distribuição da ONU. As imagens obtidas por drones destacam um problema significativo. Já tem estoque significativo de ajuda humanitária, vai falando ali, as pessoas, né, passando por aflições, né, no mundo 3 aflições, mas tem de bom ânimo. Nós vemos, né, eles só pensam nele, né, esse tal da ONU, nem um pouquinho interessado em paz, né? Mas é isso, vamos para a palavra. O mais importante é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tenha nos ajudado, nos sustentado. Glórias a Deus. O motivo de estarmos alegres, né? Que está muito próximo à vinda do Senhor Jesus. Nós vemos os fatos, né? Tem coisas tristes, mas é assim o mundo, né? A palavra fala, não tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Temos que ser espirituais e não carnais, sempre lendo as escrituras sagradas, orando, buscando o nosso Salvador, glórias a Deus. E não esse mundo, né? Esse mundo é falho. Vamos para a palavra, João 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus que dá a verdadeira paz em nós, não o mundo, né? O mundo não dá uma paz, é uma paz falsa, mentirosa, enganadora. A palavra fala, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. O Senhor Jesus que dá uma paz em nós, né? O mundo não tem paz, né? É uma falsa paz. Então, quer buscar paz, venha para o Senhor Jesus, quem dá paz, né? Glórias a Deus, glória a Jesus. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, o Senhor Jesus venceu o mundo por nós, então somos mais que vencedores. O Senhor Jesus venceu o mundo por nós, é crer na palavra. Glórias a Deus. Não temos que ficar com os pensamentos neste mundo, temos que ser espirituais, pensar nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas deste mundo, que é passageira, tudo passarão neste mundo, mas a palavra não passará, né? O mundo passará. Glória a Jesus, glórias a Deus. Romanos 10, versículo 12 e 16, não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que invocam. Então não há diferença entre os judeus, gentios, argentino, colombiano, uruguaiano, não sei se é uruguaiano que chama, mas do Uruguai, brasileiro, não há diferença, a palavra fala. O povo de Deus são todos que o buscam, né? Que obedecem os mandamentos e creiam, que a palavra fala, não há diferença, né? Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. É invocar. Glórias a Deus, glória a Jesus. Buscar o Senhor enquanto pode se achar, invocar enquanto está perto. Então não há diferença entre os judeus e os gentios. João 4, versículo 23, no entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então temos que ser espiritual e não carnais, levando a nossa cruz, negando a si mesmo, negando a natureza carnal, e sermos espirituais, glórias a Deus. Mateus 9, versículo 13, ide porém aprendei o que significa misericórdia quero e não o sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. O que devem fazer? Se arrepender diariamente e constantemente. Glórias a Deus. E é isso, né? Você que ficou até o final, inscreva-se caso goste de conteúdo. Esse é um novo canal, né? Foi bloqueado o outro. Avante um é isso. Eu peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoe ricamente os irmãos e irmãs em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima. Tchau.